Meu prado é um coração desperto, e os paraísos todos desfeitos. Os velhos mitos foram vendidos tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia salvar o mundo rezava olhando pro fundo do escuro. Meus santos caíram do pedestal, meus deuses viraram pó. Bem-vindos ao The Debate. Aqui nós exploramos perspectivas diferentes e fazemos aquele choque estruturado de ideias. E hoje nós vamos olhar para uma crise de identidade bem profunda no ativismo secular brasileiro. Exatamente. A questão central que nós vamos debater hoje é, qual deve ser a identidade e a estratégia principal do ativismo ateu no Brasil? Isso. E para guiar essa nossa conversa, nós vamos nos basear no contraste entre duas visões bem proeminentes. Eu vou defender aqui a perspectiva do autor Jorge Guerra Pires, argumentando que o ativismo precisa focar estritamente no combate estrutural e jurídico, rejeitando o que ele chama de ateísmo de marmita. E eu vou trazer a visão oposta, baseada no editorial de Matheus Furtado. Eu vou focar na ideia de que o ateísmo precisa abandonar essa abstração, sabe? Assumir uma identidade propositiva e se aliar a causas sociais concretas para conseguir combater o fundamentalismo. Para começar, pensa numa empresa bem tradicional de bairro. Você entra numa loja que vende ovos e é direto ao ponto. Você compra sua cartela de ovos, vai embora, não tem confusão. Certo. A identidade é bem clara. Exato. Mas aí, do nada, essa mesma loja decide vender leite, depois frango assado e passa a oferecer serviço de costura nos fundos. Aquela identidade original vira uma bagunça. O ateísmo, na sua essência, é uma posição intelectual. É a constatação de que não há evidências para deuses. Ponto. Mas você não acha que... Só para fechar o raciocínio. Quando você tenta amarrar isso a um pacote de assistência social genérica, você dilui o movimento. A verdadeira luta não é competir com as igrejas entregando cesta básica para parecer, o bom moço. A luta é atuar no nível estrutural para garantir a separação total entre igreja e Estado. Eu entendo o ponto sobre o ter a identidade, mas, olha, chamar o trabalho social de ateísmo de marmita soa como um desdém a necessidades muito urgentes da população. Não é uma questão de desdém, é uma questão de foco. Sim, mas a proposta do Furtado não é transformar o movimento numa ONG desconexa. O ponto é que uma identidade puramente negativa, tipo o simples eu não acredito em Deus, não cria laços de pertencimento, não constrói uma comunidade. Mas a questão é, a gente deveria tentar construir isso? O ateísmo não tem uma doutrina moral própria para oferecer como um pacote completo. O Pires argumenta que as religiões capturam o Estado justamente para barrar reformas. A gente não está aqui para provar caridade para eles. Não se trata de pedir a aprovação moral da sociedade cristã. É uma questão de sobrevivência política contra o fundamentalismo. Nós estamos lidando com uma extrema-direita que usa o irracionalismo religioso como combustível, né? Como a gente combate a mercantilização da fé sem ocupar os espaços que eles dominam? Pautas abstratas, você diz? Exatamente. Falar de secularismo é abstrato demais para a classe trabalhadora que está preocupada em pagar as contas no fim do mês. Olha, tentar preencher essa lacuna material, creio que o texto do Pires chama de ateu de estimação. Pensa comigo, quando o ativista secular se veste de assistente social para se tornar tolerável, ele está operando na lógica do opressor. É o ateu útil, o ateu dócil. Nossa, eu discordo frontalmente dessa leitura de subserviência. Mas veja bem, o indivíduo tem todo o direito de focar na crítica intelectual. Ele não deve satisfação moral a pastor nenhum. Fazer trabalho de base não é pedir desculpa por existir. Vamos olhar para a prática. As igrejas neopentecostais não arregimentam multidões só porque o povo é ignorante. Elas crescem porque detêm os meios materiais. Elas são a única rede de solidariedade onde o Estado sumiu. O Estado sumiu porque essas mesmas igrejas elegem bancadas que sucateiam o serviço público de propósito, para manter o monopólio da assistência, claro.
Uhum, com certeza. Mas até você resolver esse problema no nível macro, a fome não espera, sabe? Imagina um trabalhador da periferia. A igreja ajuda ele com botijão de gás, cria uma rede de contatos. Certo. Aí chega o ativista ateu com um panfleto sobre o paradoxo de Epicuro para explicar que o Deus cristão não é todo-poderoso. Você acha que esse trabalhador vai largar a igreja por causa de uma contradição lógica? Eu não sou insensível à urgência material, mas a solução não é transformar o ateísmo no movimento dos trabalhadores sem teto. Mas o Furtado cita exatamente as organizações de base, tipo o MTST e as Mães de Maio. Esses movimentos funcionam porque resolvem o problema imediato e, a partir daí, politizam a pessoa. Ficar no Olimpo da crítica institucional condena o movimento a uma bolha de classe média. O grande problema de adotar esse modelo é o diagnóstico que o Furtado faz. O editorial ataca a ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, insinuando que o movimento estagnou e que líderes teriam até acenado ao bolsonarismo. E você acha que a crítica é infundada? Totalmente. Como o Pires documenta, essa acusação, por exemplo, contra o Daniel Sotomayor é pura desinformação. O que a Nova Revista faz aí é o que ele chama de síndrome do pai da criança. Síndrome do pai da criança. Explica isso melhor. É aquela vaidade de destruir o legado de quem veio antes para dizer que você inventou a roda. Isso é letal porque impede a criação de memória institucional. A ateia tirou o ateísmo do armário na mídia nacional quando isso era um tabu imenso. É um ponto muito válido sobre a memória. E eu concordo que destruir legados é um erro. Mas a estratégia estritamente confrontacional bateu no teto. Bateu no teto. Como? A direita instrumentalizou a fé nas bases. O ativismo focado apenas em criticar a religião de forma institucional perdeu a guerra do acolhimento. A estratégia jurídica não conseguiu barrar a aliança entre capital e religião. Você fala muito em acolhimento, então vamos trazer para um caso concreto que está no material. O caso da Ana. Ah, esse caso é terrível. Sim. Uma menina de 11 anos que foi hostilizada na escola pública e mandada para a diretoria só porque se recusou a participar de uma oração obrigatória. A mãe dela ficou completamente esmagada pela máquina do Estado cristão. Uhum. Eu te pergunto, como uma horta comunitária ou distribuir sopa resolve a opressão dessa mãe? O problema ali não é falta de assistência, é a captura ilegal da escola pública. É um caso revoltante, sem dúvida. E o ativismo jurídico que você defende é vital aí, para processar a escola. Mas eu viro o desafio para você. O processo resolve a escola, mas resolve a vida da Ana no bairro? Como assim? Por que a Ana e a mãe dela estão tão isoladas a ponto de serem alvos? O texto da Samantha Mendonça Santos explica isso usando um conceito brilhante, que é o armário teísta. Desenvolve isso, por favor. É como aquela velha política militar do não pergunte, não conte. No Brasil, você pode até não acreditar em Deus, desde que abaixe a cabeça e performe a fé. A mãe da Ana tentou sair desse armário e sofreu as consequências, porque o custo de assumir a descrença na classe trabalhadora é gigantesco. É verdade, o custo social existe. A pessoa perde emprego, perde a família. Processar a escola não faz a vizinhança voltar a falar com ela, se entende? E é por isso que ela faz um paralelo com o movimento LGBT. A normalização, para eles, veio construindo comunidade e se aliando a outras pautas. A Glória Amâncio da Silva também fala disso no material, né? Exatamente. Ela fala das mulheres ateias que são duplamente invisibilizadas, porque o patriarcado é sustentado pela religião. O ateísmo precisa do feminismo. Precisa ser interseccional. Olha, a força sociológica da analogia do armário LGBT é inegável, mas eu tensiono muito a solução proposta. Vamos pensar sobre o que a visibilidade LGBT de fato causou nas estruturas. Certo. A visibilidade de figuras públicas de sucesso mudou o dogma estrutural do cristianismo sobre eles? O fundamentalismo ficou mais progressista? Não. O cristianismo apenas tenta absorver o que não pode destruir. Não muda a teologia, claro, mas naturaliza a existência deles na sociedade. Altera a tolerância estética, sim. E isso me lembra o que o Pires explora a fundo no livro dele, O Paradoxo de Einstein.
Ele discute muito o porquê de figuras públicas tremerem do rótulo de ateu. Por que ser ateu na televisão é mais tóxico que um pastor abusivo? É exatamente pelo custo social do armário teísta. Sim, mas a saída desse armário não deve ser um ativismo híbrido e diluído. Tem que ser afirmando a descrença pela excelência intelectual e profissional. Pensa no Drauzio Varela. Ele é um ateu público que impõe respeito pela ciência sem precisar fazer marketing de caridade. Mas aí tem um problema. Qual? Esse apelo à excelência profissional como escudo é muito limitante. Funciona perfeitamente bem se você é o Drauzio Varela na TV Globo. Mas e a faxineira evangélica que questionou a fé? E o entregador de aplicativo? Eles enfrentam uma realidade muito mais dura, eu concordo. Eles não têm o privilégio da excelência incontestável para se proteger da comunidade. É por isso que o modelo de ativismo puramente intelectual esbarra nos próprios limites. Você não ganha o jovem da periferia processando a prefeitura. Mas processar a prefeitura é o que a Freedom from Religion Foundation faz nos Estados Unidos. E funciona. Se tem monumento bíblico em praça pública, eles não montam barraquinha de feira para mostrar que são legais. Eles entram com liminar e forçam a retirada. É estrutural. Mas o Brasil tem dinâmicas diferentes. Nós precisamos organizar os ateus democraticamente nas bases, mostrar na prática, no cotidiano, que o apoio mútuo é superior ao terror do inferno. A batalha puramente acadêmica falhou em frear a máquina de acolhimento deles. Acho que chegamos no ponto de atrito máximo entre os dois modelos. Então, vou tentar sintetizar minha posição. O ativismo secular perde a potência quando tenta ser tudo para todos. O núcleo do nosso problema é que igrejas operam como estruturas bilionárias que ditam leis. O nosso foco tem que ser a vigilância institucional feroz, o ativismo jurídico rigoroso, a defesa do Estado laico e da educação científica. A crítica à religião não precisa vir embalada em caridade para ter validade. E a minha síntese vai na direção de que a teoria sem mobilização nas ruas esvazia o movimento. Focar só na laicidade jurídica, ignorando que a população está sendo engolida pela teologia da dominação, é um erro estratégico. Certo. O ateísmo precisa oferecer solidariedade material, sim, e se aliar a pautas feministas e de minorias. Tirar o ateu do armário não pode ser um ato de coragem só de quem tem privilégio. Tem que ser um projeto de construção de tecido social. Mas sabe, apesar de toda essa tensão gigante entre o modelo clássico e o modelo social de base, nós temos uma convergência vital aqui. Sem dúvida. Ambos concordamos que a influência predatória do fundamentalismo religioso sobre o Estado é a grande ameaça à liberdade de consciência. Exatamente. O sequestro das instituições públicas por esses dogmas é o nosso inimigo comum. E o movimento ateu no Brasil ainda é muito novo. Ele precisa desesperadamente se organizar, seja nos tribunais ou nas periferias. Com certeza. E a resposta real, sobre o futuro do ativismo secular, provavelmente mora no meio desse equilíbrio ou nessa tensão contínua entre as duas visões. Mas nós não vamos declarar quem está certo hoje. Até porque tem muito mais nessas fontes para explorar. Exatamente. Nós convidamos você que está nos ouvindo a ler os textos originais e formar a sua própria conclusão sobre qual é o melhor caminho para o ativismo secular no Brasil.